Como anda a sua cabeça? Você está conseguindo equilibrar suas atividades de trabalho e lazer, ter relações saudáveis, cuidar da saúde e ainda enfrentar os desafios do dia a dia? A gente sabe que não é nada fácil, não. E o Outros Olhares de hoje fala sobre saúde mental com um dos médicos mais queridos do Brasil. E ainda, quem é o jovem de hoje e como estamos lidando com o tema sexualidade? O Outros Olhares está começando agora. Fique com a gente. Nosso convidado de hoje é o médico psiquiatra, palestrante, escritor, apresentador, Dr. Jairo Bauer. É um prazer tê-lo aqui na TV Uno. Dr. Jairo, seja bem-vindo. Obrigado por voltar aqui. Que bom, né? Já esteve por aqui outras vezes também, já, né? Já, algumas vezes em Chapecó, já fizemos algumas coisas juntos. Muito legal estar aqui na universidade e falando de comportamento, né? Que bacana. Você esteve aqui fazendo palestra agora, nesse mês de setembro, em função da CIPAT 2019, né? A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, e o tema foi saúde mental. Então é sobre isso que a gente vai explorar um pouquinho aqui a nossa conversa, e eu queria começar colocando aqui uma frase, uma máxima, né? Que diz o seguinte: quando as coisas não estão bem na nossa cabeça, elas não estão bem em lugar nenhum. Isso faz sentido? Faz todo sentido, né? Eu costumo dizer que o nosso grande o órgão nobre, né? Óbvio que todas as partes da gente são importantes, mas eu acho que o órgão nobre da saúde da gente é a cabeça, é o cérebro mesmo, né? E as emoções que a gente tem em função, né? Não só do cérebro, mas de todas as vivências da gente. Então, se não está bem lá em cima, se não está funcionando, obviamente, assim, nos outros lugares, nas outras interações também acho que não vai funcionar legal. Olha só, e o que dá para se dizer que é uma cabeça boa? Olha, essa pessoa consegue equilibrar a vida, tem uma cabeça legal. Como que seria essa pessoa? Pois é, né? Essa é a pergunta do milhão. Eu acho que a cabeça boa é a cabeça que te permite se adaptar, se ajustar mais rapidamente, mais facilmente às coisas que acontecem na vida de todo mundo, né? Então, assim, a cabeça boa, eu não acho que é a pessoa que está feliz necessariamente, né? A pessoa que está feliz o tempo todo, né? Mas é uma pessoa que consegue rapidamente se ajustar às questões que a vida apresenta pra gente, né? E, de alguma forma, tentar olhar para a vida de uma forma, ou conseguir olhar para a vida de uma forma positiva, né? A gente sabe que não dá para ficar lá em cima o tempo inteiro, né? A gente tem oscilações, essas oscilações são absolutamente normais, dias melhores, dias piores, dias mais ansiosos, dias menos ansiosos, enfim, isso vai oscilando ao longo do tempo. O importante é a gente entender isso, a gente perceber, né, essas oscilações e entender como a gente pode lidar com elas, né? E também, né, tentar enxergar e tentar encarar as coisas que acontecem na vida da gente, na medida do possível, de uma forma mais positiva. Acho que essas são as chaves para você ter uma cabeça boa. Olha só, teve um filme que trouxe um aprendizado muito legal a respeito das emoções, que é o Divertidamente, né? Porque tem aquela história, tem aquela ideia de que a pessoa tem que estar feliz o tempo todo, a cobrança por felicidade, ela é algo muito presente assim nos dias de hoje, né? Mas o quanto é importante, aí, usando o seu conhecimento da psiquiatria também, o quanto é importante a gente expressar nossa raiva, nossa tristeza, nossos medos? Como que faz isso? Eu acho que é super importante, né? Assim, não é à toa que a maior parte das terapias que a gente conhece são terapias de fala, né? Você colocar para fora, você expressar as suas emoções, conseguir colocar para fora o que você está sentindo, né? Não adianta a gente segurar raiva o tempo inteiro com a gente, não adianta a gente segurar frustração, medo, né? Na medida do possível, se a gente conseguir compartilhar, colocar para fora essas emoções, eu acho que a vida da gente fica mais fácil, né? Óbvio que tem uma série de modulações sociais, locais, momentos, relações que você pode ou não pode fazer isso de uma maneira mais clara. Então, assim, você vai modulando, você vai aprendendo a modular essas interações, mas sem dúvida nenhuma, não dá para ficar segurando o tempo todo tudo, né? Vai estourar. Vai estourar. Acho que 2 mitos muito importantes da gente desfazer são esses, né? O primeiro, assim, que a gente tem que estar feliz o tempo inteiro. Esse é um, né? Outro, eu acho que é isso, que a gente tem que segurar tudo pra gente, a gente tem que resolver tudo sozinho. Não dá, né? Quanto mais a gente conseguir compartilhar, né, com amigos, com redes de apoio, com pessoas próximas, aquilo que a gente está pensando, sentindo, eu acho que fica mais fácil. Fica mais leve. Agora, a saúde mental em relação ao trabalho. Como é que a gente faz para identificar um colega ou mesmo essa autoobservação de que, olha, as coisas não estão legais? Como é que eu percebo isso no ambiente de trabalho?
Pois é. Acho que o primeiro movimento é fazer isso com a gente mesmo, né? A gente tem que entender como que a gente funciona, qual que é a nossa média, como são as nossas oscilações. A partir do momento que você começa a perceber que a média está ficando mais baixa, né, por muito tempo, ou que você está modulando mais para baixo do que para cima, ou que você está fazendo coisas que você não faria em condições normais de temperatura e pressão, ficando mais irritada, ficando mais aborrecida, sendo mais, vamos dizer assim, ríspida com as pessoas que estão em volta, tomando atitudes e dizendo coisas que normalmente você não diria, aí você fala assim, uai, por que eu estou fazendo isso? Por que essas coisas estão acontecendo? E eu acho que estão acontecendo porque eventualmente você está sobrecarregada, né? Hoje a gente fala muito do burnout, né? Que é a síndrome do burnout ou a síndrome do esgotamento, que é uma reunião de sintomas, né, que estão relacionados normalmente, ou que acontecem normalmente, por conta de uma exposição prolongada a estímulos estressantes, crônicos, desgastantes, notadamente no ambiente de trabalho, né? Então, a hora que o trabalho começa a exigir demais da gente, a ponto da gente não conseguir olhar para a gente mesmo, não conseguir entrar em contato com as nossas emoções, com as nossas sensações, nossos sentimentos, aí é um sinal de que alguma coisa não está legal e é importante a gente perceber isso, que de vez em quando a gente só percebe quando a coisa já estourou. Quando está num extremo, né? Agora, por que é tão difícil a gente conseguir esse equilíbrio nos dias de hoje, seja aí na vida pessoal, na vida profissional? Por que é tão difícil? Ou sempre foi e a gente não tinha se dado conta? E eu acho que assim, esse equilíbrio nunca foi a coisa mais fácil da vida da gente, mas acho que ficou mais difícil porque a gente tem, eu acho que com os adventos todos de tecnologia que a gente tem aí, a gente tem, por um lado, uma facilitação tremenda do acesso à informação, por outro lado, uma cobrança maior, né? Então, assim, a carga de trabalho da gente ficou mais estendida, né? Então, às vezes você começa a trabalhar antes de sair de casa, você continua a trabalhar o dia inteiro, você volta para casa, continua a trabalhar, respondendo e-mail, WhatsApp, rede social. Então, assim, o tempo que você está conectado, ou que você não ou que você melhora, né, que você não consegue desconectar do trabalho, é maior, claro, né? Com isso a gente tem menos tempo para olhar para a gente mesmo e para as pessoas que estão em volta da gente. Então, não é à toa assim que pai e mãe chegam esgotados em casa, tem menos paciência para os filhos. Na hora do jantar, muitas vezes pai e mãe estão no celular resolvendo suas coisas, o filho já está ali no tablet. Então, assim, e aí você, de alguma forma, né, fica mais difícil o relacionamento, os contatos, as emoções trocadas em casa e com os amigos e com as pessoas próximas. E aí você vai ficando cada vez mais focado no trabalho ou nas tecnologias e menos focado, né, nas relações, nas emoções, no teu contato, né, olho no olho com as pessoas. Pois é, talvez um ponto aí a ser analisado é essa questão da dificuldade que a gente tem de separar a vida pessoal da vida profissional, né? Porque aí você tem um único aparelho de celular, que às vezes a empresa até pode oferecer 2 aparelhos, mas é difícil você ficar com 2 aparelhos, então você opta por ficar com um só, e aí você tem um WhatsApp ou, enfim, um outro tipo de contato onde você usa tudo junto. E aí chega uma mensagem de trabalho às 10 da noite, você não vai responder? Eu fico sempre me perguntando, né? Ainda mais se é o teu gestor ou alguém que te aciona, precisa, você vai responder. Então, essa dificuldade de separar as coisas também aperta nessa decisão, né? E eu acho que é muito isso que você está contando, né? O trabalho ficou mais perto da gente, né? Não ficou só cristalizado, solidificado na sede da empresa, né? A gente está com ele o tempo todo, está com o celular no bolso, em cima da mesa, do lado da tua cama. Então realmente fica difícil você reservar, né, momentos só para você, para tua família, que você vai conseguir desligar 100%. Né? Mas é um desafio, precisa ser encarado, né? Como um desafio. Agora, que tipos de transtornos você observa também por meio dos seus estudos, das suas pesquisas? O que você observa? Que tipo de transtorno as pessoas estão tendo hoje que daqui a pouco não manifestavam há um tempo atrás? Eu acho que todos os transtornos da esfera emocional estão mais comuns, né? Eu acho que a gente tem diagnosticado mais, o instrumento diagnóstico melhorou, mas além disso, eu acho que eles se tornaram mais prevalentes, né? Então, os transtornos de ansiedade estão muito comuns, eu acho que muito em função de tudo isso que a gente está falando. O Brasil, de acordo com o estudo da Organização Mundial de Saúde, é o país mais ansioso do mundo. Os transtornos de depressão aumentaram também. A gente é 4º ou 5º nesse ranking da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, realmente, esses transtornos, em função de tudo isso que a gente está colocando, está trazendo, eles ficaram mais frequentes, ficaram mais comuns, né? Certo. Agora,
quais caminhos que a gente pode apontar aí para possíveis saídas, possíveis soluções? O que você nos diz? Eu acho que a gente tem que criar o que a gente chama de áreas verdes, tentar criar o que a gente chama de áreas verdes, são momentos de lazer dentro do teu cotidiano, né? Então acho que essa é você conseguir reservar alguns espaços do seu dia para fazer coisas que tenham a ver com você, né? Coisas que tenham a ver com o que você gosta, com o que te dá prazer, né? Conseguir talvez limitar um pouco mais essa influência do trabalho fora do ambiente de trabalho, conseguir compartilhar um pouco mais dos afetos, das emoções com a tua família, com as pessoas que estão próximas. Atividade física aparece aí em várias pesquisas como uma coisa muito importante para a gente, relaxar, prevenir depressão, ajudar no tratamento de depressão. Então acho que esse é outro ponto importante. Eu acho que é isso, reservar momentos para você em que você não é só o trabalhador, que você não é só o pai, só a mãe, em que você está em contato com você mesmo, né? Isso eu acho muito importante. E aí é que seria o caminho para a gente tentar prevenir problemas futuros de saúde mental, então seja problemas que vão se manifestar lá no trabalho, ou uma baixa produtividade, de repente, que é o grande medo, né? A gente não quer cair o rendimento, mas a gente também, daqui a pouco, não prioriza esses momentos, esses espaços verdes, é isso? Áreas verdes. Áreas verdes. Mas esse é um termo que eu inventei, você pode chamar como você quiser. Tudo bem, mas é aquele momento off, né? É um momento, você com você mesmo, né? Ah. E aí, quem gosta de relaxamento vai fazer relaxamento, quem gosta de andar na praia vai andar na praia, quem gosta de ir na cachoeira vai na cachoeira, quem gosta de fazer shopping vai fazer shopping. Claro, né? claro. Enfim, eu acho que é um pouco você poder aproveitar as coisas que você gosta, né? E às vezes a gente fica tanto tempo, né, só fazendo coisa para os outros e para o trabalho e tal, que de repente você faz uma coisa que você gosta, aí você para pensar, nossa, faz tanto tempo que eu não fazia isso. Quanto né? tempo eu não fazia? E devia ser o contrário, né? Exato. Devia ser assim, todo dia você fazer um pouquinho daquilo que você gosta. Exato. E agora, em relação às empresas, você tem observado movimentações positivas por parte das empresas em proporcionar esses momentos para os funcionários também? É um grande desafio, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma competição maior, a gente tem uma exigência de produtividade muito grande, a gente tem uma busca por melhores resultados, ainda mais no momento que o país está em crise, essas questões todas, a gente percebe, a gente tem a noção, né, da importância que tem a saúde mental, a saúde emocional do trabalhador, da pessoa que está naquela empresa. Então você percebe, por exemplo, eu vejo muito isso nas empresas de tecnologia que a gente visita, assim, né? Os ambientes de trabalho são ambientes mais amigáveis, né? Então você tem de repente ali uma mesa de snooker, de bilhar, você tem alguns espaços para as pessoas brincarem, relaxarem, interagirem, curtirem, você tem momentos de happy hour, né, no final do trabalho, você tem algumas percepções de que é importante investir sim na saúde emocional, então conversas, debates, CIPATs, né, que são semanas internas de prevenção de acidentes de trabalho, focando em saúde emocional. A gente está no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, que é um mês que reforça muito essa questão de se olhar e de perceber o que você está sentindo, de pensar na prevenção do suicídio, que é um problema muito comum Sim. hoje em dia. Então, eu acho que essas questões todas a gente começa a perceber algumas movimentações em algumas empresas que estão mais antenadas com a necessidade de cuidar da saúde mental, emocional dos seus empregados, dos seus trabalhadores. Que bom. A gente vive um momento difícil, mas também há caminhos possíveis e há boas iniciativas que precisam ser replicadas, sem né? dúvida, sem dúvida. Que bom. Dr. Jairo, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, já seguimos com a nossa conversa, pode ser? Daqui a pouquinho nós seguimos conversando aqui com o Dr. Jairo Bauer, o intervalo é rápido, segura aí. O ser humano está em constante evolução, transforma o espaço onde vive e a si mesmo. Essas transformações refletem também nas relações familiares e amorosas. Mas e no meio legal? Nem todas as formas de amor são reconhecidas legalmente, como por exemplo o poliamor, que é a relação composta por mais de duas pessoas. Nossa legislação reconhece a união estável entre homem e mulher e desde 2013 a relação homoafetiva. Com o intuito de verificar a possibilidade da legalização do poliamor, Adriana Artuso, na monografia do curso de Direito, realizou uma pesquisa com base no estudo das leis e da Constituição brasileira.
A principal linha de defesa do poliamor, encontrado por Adriana, seria o princípio da dignidade humana em respeito à escolha dos membros da família poliafetiva. O artigo 5º da Constituição Brasileira declara que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, mas apesar da clareza da legislação, o poliamor permanece sem ser reconhecido pela lei e tem raras decisões judiciais a seu favor. A série Sense8, produzida pelo serviço de streaming Netflix, quebrou tabus ao colocar em sua trama duas relações poliafetivas entre seus protagonistas. Eu sou Valéria Sense e este é o Unisciência. Até a próxima! E aí, tudo bem? Tô aqui na UNO Chapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida? Pois é, o EAD da UNO Chapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na UNO você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD UNO Chapecó. Aqui você aprende de verdade. Estamos de volta com Outros Olhares, hoje recebendo o médico psiquiatra, Dr. Jairo Bauer. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, conversando. O prazer é meu de estar aqui com vocês e falando de um assunto que a gente gosta de falar e trabalha há muito tempo, que é a história dos jovens, né? Que legal! Falamos antes, no primeiro bloco, sobre saúde mental, um panorama aí do que está acontecendo, a importância do equilíbrio. E agora, a gente que precisa aproveitar, né, a tua vinda aqui para falar do jovem e um pouquinho dessa questão da sexualidade também. Dá para se definir quem é o jovem de hoje? Eu acho que não tem um jovem hoje, né? A gente tem muitos jovens e acho que essa é a principal característica, né? A gente não tem um padrão único, a gente tem um monte de gente com um monte de padrões de comportamento. Você tem hoje comportamentos adolescentes, né? Que durante muito tempo a gente usou como um equivalente ou sinônimo de ser jovem, começando muito cedo, né? Então a gente vê às vezes meninos e meninas assim praticamente no início da puberdade já com comportamentos francamente adolescentes, e a gente tem gente mais velha, né? Com 20 e poucos, 30 e poucos anos, que continuam a se comportar como jovens ou como adolescentes, né? Então eu acho que assim, foi um período da vida expandido, né? Eu acho que é um período da vida que hoje está meio expandido. E aí, de novo, acho que é difícil a gente caracterizar quem é o jovem, né? Mas eu acho que um padrão múltiplo. Se tem alguma coisa que talvez amarrasse essa descrição, eu acho que tem a ver com uma geração, com um contato muito íntimo com a questão da tecnologia, né? E com questões de tentar se entender nesse mundo que a gente está vivendo, em termos de comportamento, de relacionamento, de meio ambiente, de impacto que eles estão provocando, que eles causam no meio ambiente. Eu acho que é uma geração potencialmente mais consciente e mais conectada, mais informada. Eu acho que esses talvez sejam denominadores comuns para essa juventude. Antes a gente trabalhava com um perfil de faixa etária, né? De tal a tal idade é considerado jovem. Hoje já não funciona mais assim, né? Não, eu acho que é uma coisa que ficou muito mais fluida mesmo, né? Eu acho que, de novo, começa mais cedo e termina mais tarde, para muita gente, dependendo das condições sociais, culturais, econômicas, pessoais, enfim, acho que tem uma variação muito grande. Olha só, e a gente tem o autor, o Bauman, que é um autor bem conhecido aqui da nossa época, que fala da modernidade líquida, né? Onde as coisas não são feitas para durar, as coisas são muito efêmeras, passam rápido e naturalmente esse comportamento, essa teoria, ela vai perpassar as famílias, ela vai perpassar a relação pai, mãe, filhos, né? Então, como é que você percebe esse momento que a gente está vivendo hoje, as relações que a gente tem hoje? Eu acho que as questões todas elas são muito mais rápidas, né? Tudo acontece de uma velocidade muito grande, né? E eu acho que assim, essa fluidez a gente já vinha vendo, né? Eu acho que a gente continua a ver, acho que a gente vai ver mais. E eu acho que alguns padrões de relacionamento essa fluidez fica mais evidente, né?
Você pensa, por exemplo, a gente estava brincando um pouco aqui no intervalo, falando dos aplicativos de relacionamento, né? Tipo Tinder, ou enfim, outros tantos, né? O padrão de se encontrar com alguém, ou de encontrar alguém e ver o que vai acontecer para o jovem, né? É uma coisa que é muito rápida, né? Então o indivíduo está ali entediado, ele entra no aplicativo, encontra uma menina, aí dá certo, aí no dia seguinte ele vai lá encontrar outra, e assim, ele fica mais tempo, né? Com essa questão de ficar mais fluido em relação aos relacionamentos, aos encontros, até que, né, ele conhece alguém que ele fica mais afim de ficar, né? E aí, assim, uma coisa que a gente vê com alguma frequência é assim, se era tão fluido, né? É difícil, né, a gente cristalizar. Esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, eu estava tão acostumado com essa liberdade, fica difícil eu me focar Sim. numa única pessoa, num único projeto. Eu estou falando de pessoas, mas isso vale para pessoas, projetos, planos de vida, tal. Então, isso é uma coisa curiosa, tá? A dificuldade de cristalização. A segunda, assim, uma vez cristalizado, parece que as coisas podem se romper mais facilmente, né? Então, assim, você vê o cara num trabalho excelente, super bem colocado, ganhando um monte de dinheiro, aí de repente ele para e fala assim, mas não é muito cedo para fazer isso? Acho que eu quero viajar. Aí o cara vai viajar Muda de 2 ideia. anos, volta, vai procurar outro emprego. Então as empresas elas têm uma dificuldade muito grande hoje de trabalhar no longo prazo com esse público mais jovem, porque eles querem mudar mesmo. E faz parte, é importante para eles mudarem e é totalmente inserido nesse contexto que a gente vive hoje de uma maior fluidez, né? Relacionamentos é a mesma coisa, né? Então a gente percebe, né, essa velocidade toda e acho que isso tem muito a ver também com a expressão e o jeito que os jovens usam a tecnologia para se relacionar, né? A gente falou dos aplicativos, mas isso vale para as redes sociais. Sim. Então, hoje eu posto alguma coisa que eu sou bem recebido ou recebida pelas minhas redes, pelo meu público, pelos meus contatos, e aí no dia seguinte eu não sou mais, aí eu fico frustrado porque eu não fui, eu tenho que postar outro, e aí as coisas, né? A foto do dia, o meme do dia, a frase do segundo, né? As coisas elas acontecem com uma velocidade muito, muito rápida, né? Pois é, talvez a gente não consiga fazer uma reflexão mais aprofundada nos dias de hoje, porque a gente está muito inserido nesse processo e a gente também vive essas transformações, né? Agora, tem algumas preocupações, e do ponto de vista da sexualidade, que também é a sua área de atuação, em relação, por exemplo, às doenças sexualmente transmissíveis, né? Com esse giro mais rápido, essa troca de parceiros mais rápido, também existe uma preocupação em relação à saúde, não é? Tem umas questões muito novas, assim, muito interessantes em relação à sexualidade que a gente tem percebido de novo. É tudo muito novo, né? De 5, talvez 10 anos para cá, mas acho que mais de 5 anos para cá, né? Então, por exemplo, né, o que a gente via é o início de vida sexual precoce na maior parte dos países ocidentais, né? A gente acabou de fechar uma pesquisa aqui no Brasil com 3.300 jovens, de 13 a 17, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro. Aí a gente viu que desse pool da gente, 25% já fez sexo, 1 em cada 4 já fez sexo, e o início está ali em torno dos 15 anos de idade, que não muda muito em relação às pesquisas anteriores, né? Mas aí tem uns dados interessantes que a gente não captou ainda nessa pesquisa, mas que eu acho que a gente vai captar muito em breve aqui no Brasil, e que a gente começa a captar já na Europa e nos Estados Unidos, que é o seguinte: o indivíduo começando a vida sexual um pouco mais tarde, e o indivíduo tendo menos parceiros ou menos parceiras, porque o barato não é o encontro, o barato é estar nas redes sociais, o barato é estar usando a tecnologia, né? É flertar, É talvez? flertar, é brincar, é jogar, é estar conectado, mas não estar presencial. Olha só. Então, assim, alguns trabalhos bem interessantes desse ano e do ano passado já estão mostrando pra gente, assim, que parece que está caindo, né, a frequência com que eles fazem sexo, o número de encontros que eles têm, e a idade do primeiro encontro sexual. Então, isso é interessante porque a gente vinha num momento contrário, Diferente né? disso. Diferente, era exatamente diferente. Assim, as pessoas começavam cada vez mais cedo, com frequência maior, com mais parceiros. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante que você falou do preservativo, né? A gente continua com uma dificuldade de fazer todo mundo usar preservativo desde o começo da vida sexual. Então, nesse estudo da gente, em média, 70% usaram preservativo na primeira relação. É um número bom, mas 30% não usaram. E a gente sabe que no primeiro encontro o uso do preservativo tende a ser mais alto do que nas outras relações sexuais, dado que uma boa parte desses encontros acabam migrando para relacionamentos mais estáveis. Então, assim,
Ainda a gente está longe, né, do que a gente gostaria em termos de proteção, mas o dado interessante é essa questão de talvez a tecnologia esteja impactando a sexualidade nesse momento de uma maneira que a gente não imaginava. Olha que interessante isso, mas é muito curioso isso que você traz e faz sentido, tá conversando com esse movimento que está acontecendo, mas talvez a gente não tivesse despertado ainda para isso, né? Agora, em relação à família, né? Como é que se fala de sexualidade hoje com os filhos? Você percebe que mudou alguma coisa? Considerando essa liberdade maior que se tem também, os pais estão conseguindo conversar sobre sexo em casa? Ou esse aprendizado ainda vem da escola, vem das redes sociais? Pois é, né? Eu acho assim, de novo assim, são muitos componentes, né? O primeiro componente que eu acho assim, de uma maneira geral, essa geração de pais de hoje em dia é uma geração que está mais aberta a poder falar de sexualidade. Isso é um fato. Isso é um fato, né? Mas essa flexibilidade, ela não chega igual e no mesmo tempo para todas as camadas sociais. Então, assim, talvez para quem passou mais tempo na escola, os pais que foram educados, terminaram a sua formação na escola, foram para a faculdade, isso fique mais tranquilo do que para os pais que estavam afastados da escola. Então esse é um ponto. Segundo ponto, eu ainda sinto uma falta de comunicação entre pais e escolas, né? Quer dizer, então a escola muitas vezes tem projeto, mas não comunica com o pai não sabe o que está acontecendo na escola. Então essa interação pai-escola para falar de sexualidade com os jovens no ambiente escolar, eu acho que ainda é muito deficiente. E no momento em que seria importante eles estarem conversando, discutindo esse assunto com os pares deles, né? Claro. Outro ponto que eu não posso deixar de falar, assim, que a gente vive um momento muito complicado no Brasil quando a gente pensa em termos de conservadorismo, né? Nessa questão da sexualidade. Então, a gente vive, no meu entender, uma fase complicada, né? Eu chamaria de fase de trevas, em que a gente tem uma dificuldade muito grande de discutir assuntos que são fundamentais de ser discutidos. E aí isso, obviamente, atrapalha, dificulta o trabalho das escolas. Se dificulta o trabalho das escolas, o adolescente muitas vezes que não tem, né, a gente está falando de camadas às vezes menos privilegiadas, que não tem a possibilidade de falar com os pais em casa, né, fica muito mais difícil também, né, discutir esse assunto na escola. Então uma preocupação minha, isso não é só do momento do Brasil que a gente vive, quando a gente pensa em outros momentos conservadores de outros países no mundo, em que ao invés de se investir em prevenção, se investe em não falar do assunto, certo. Né? Aí o que acaba acontecendo? Dali a 10, 15 anos a gente vai ver as taxas de gestação aumentam, o índice de DST aumenta, de ISTs, que é o termo atual, né? Infecções transmitidas pelo sexo aumenta, as populações mais vulneráveis acabam tendo, né, índices mais altos de HIV e por aí vai. Então acho que assim, eu sempre acho que saúde e educação não tem a ver com religião e com momentos conservadores. Acho que são duas coisas diferentes. Claro. Tomara que essa relação entre escola e pais, ela volte a acontecer ou que ela se estabeleça, porque é fundamental que a linguagem que esteja se falando na escola seja a mesma que se fale em casa, né? Sem dúvida. Que isso converse. Agora, do ponto de vista dos jovens, você percebe que as dúvidas ainda são as mesmas? Por exemplo, quando eu estava na minha adolescência, eu tinha minhas dúvidas a respeito da sexualidade. Hoje, como é que o jovem está? Ele também está com as mesmas dúvidas ou não? São diferentes? São muito parecidas, né? A gente está nessa lida há mais de 20 anos, certo. Né? E aí se a gente comparar as dúvidas que chegam hoje com as dúvidas que chegavam no século passado, no final da década de 90, as dúvidas são muito parecidas. Né? Então, o que mostra pra gente? Será que faltou comunicação? Será que faltou informação? Eu não acho que faltou, pelo menos assim, da parte da mídia ou dos trabalhos que a gente fez, eu acho que não, acho que é um assunto que circula muito mais. A questão é que tem algumas dúvidas, algumas encarnações que são inerentes ao momento que o indivíduo está passando. Por exemplo, você quer citar alguns exemplos de dúvidas que são muito comuns? Olha, pode. Não, são as dúvidas mais básicas, assim, a gente continua, a menina continua a achar que vai engravidar porque teve um momento mais íntimo com o menino, mas sem penetração. Certo. Né? Então a gente consegue ainda, sei lá, a gente recebe 20, 30 dúvidas por dia, sei lá, 20 são por isso. Doutor, será que dá para engravidar assim? Aí botou só o dedo, certo. aí deu só um beijo, aí só esfregou aqui e ali, mas nem chegou perto. Então, assim, a gente continua com essas dúvidas muito básicas, que eu acho que assim, é dúvida de quem está começando. E não adianta ele ler, ele precisa perguntar aquilo, né?
Os meninos, as encarnações basicamente com tamanho de pênis, ejaculação precoce, formato de pênis, essas coisas que também a gente já falou muito, voltam. Mas voltam as dúvidas. Voltam o tempo todo. Quer ver, o vídeo do YouTube da gente que tem mais visualização é um vídeo que chama Bolinhas no Pênis. Que aí ficam lá os meninos encanados com as tais das glândulas que aparecem no Olha pênis. só. Eu já devo ter falado umas 370 vezes, que não é nada, Sobre isso, mas volta e é o vídeo mais visto no YouTube. Então, eu acho que assim, tem umas questões muito engraçadas, né? E a gente publica, por exemplo, no UOL, a gente publica vídeo uma vez por semana, né? Então, assim, se você olha ao longo de um ano, né, os 10 vídeos mais vistos no UOL, isso é muito engraçado, já tem muitos anos, não é um fenômeno novo, nem um fenômeno antigo. Os 10, de tudo que apareceu em vídeo num portal gigante que nem esse, 4, 5 são esses videozinhos que são perguntas e respostas das dúvidas mais óbvias, mais simples, mais comuns que a gente conhece. Então, na verdade, para você ver que ainda tem muita insegurança, muita inquietação. Olha só. E não dá para se dizer que falta informação, né? Porque a informação está acessível, né? Tá. Então talvez seja uma necessidade mesmo de verbalizar, de conversar sobre isso, de né? perguntar alguma coisa que ele tem uma resposta para ele. Entendi. Né? Não basta tá lá vendo, ele tem que ouvir de alguém que é aquilo. É aquilo. Agora, doutor Jairo, você percebe também que o medo maior hoje é a pessoa se contaminar com alguma doença sexualmente transmissível ou, por exemplo, da menina engravidar? Onde é que está o medo maior? Eu acho que depende do grupo, depende da faixa etária. Para as meninas, eu acho que, pelo menos para a gente, que tem chegado muito, são essas questões com preocupação de uma gravidez indesejada, né? Muito. Para os meninos, também, medo de engravidar as meninas, mas aparecem muitas questões corporais. Não que para as meninas não apareçam, mas para os meninos tem aparecido proporcionalmente mais do que para as meninas. Para alguns grupos, né, a gente vê dúvidas muito frequentes em relação a ISTs, né, as infecções transmitidas pelo sexo. Não pega assim, não pega assado. Muitos meninos que têm ainda as primeiras experiências sexuais com profissionais de sexo, a gente acha que isso é uma coisa tão século passado, né? Mas ainda não é, continua e tal, papapá. E aí eles ficam muito encanados, fiz isso, fiz aquilo, ela fez isso, ela fez aquilo, tal, tem risco disso. Entendi. Então, assim, depende do padrão de comportamento, mas eu acho que gravidez e medo de ter se infectado com alguma coisa são, acho que, continuam sendo as dúvidas mais comuns. As maiores preocupações. Agora, doutor Jairo, a gente precisa se encaminhar aqui para o fechamento do programa. Queria que você deixasse aqui uma reflexão, de repente a gente pode falar com os pais aí, como conversar sobre sexualidade com os filhos. O que você diria aí para a gente fechar essa nossa conversa? Mais do que conversar sobre sexualidade, acho que os pais têm que conversar com os filhos, né? Assim, o que a gente percebe nesse momento é que os pais estão cansados, estão estressados, estão esgotados, querem delegar algumas discussões de assuntos importantes para terceiros, querem terceirizar essa discussão, né, para a escola ou para um projeto social, tal. E ok, né, é importante falar disso na escola, mas é muito importante falar disso também em casa. E eu não estou falando só de sexualidade, estou falando de álcool, cigarro e drogas, estou falando de uma coisa que a gente discute muito hoje, que são os impactos da tecnologia na saúde, no comportamento, nas emoções, que a gente falou meio en passant aqui, mas assim, cada vez mais eles ficam mais tempo conectados e esse estudo grande que a gente fez, ele relaciona tempo de uso com problemas emocionais e de comportamento. Então é fundamental discutir também como que você está usando tecnologia. Não basta dar o tablet e falar assim, ó, deixa o papai e a mamãe comer em paz. Sim. Porque dali a uns anos ele não vai querer sair da rede social, ele não vai querer sair das tecnologias e aí assim, muitas vezes ele e ela, principalmente as meninas, estão mais expostas a uma série de questões de saúde e de comportamento. Não é à toa que a gente tem índices alarmantes, né, de automutilação, de ideação suicida, de tentativa de suicídio nesse grupo de 13 a 17 anos. Então, fundamental conversar, e conversar implica em 2 movimentos. Falar e ouvir. Muito bem, Dr. Jairo Bauer, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua atenção, pelo tempo. Eu sei que o seu tempo é sempre disputado aqui, mas a gente fica bem feliz por poder transmitir essa mensagem para quem nos acompanha também aí pela TV, ok? Obrigado. Tá bom, então. Outros Olhares dessa semana vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.